Olá pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos mostrar para vocês o kit para porta suspensa, portas pequenas, o kit linha. Então, temos aqui pessoal ó, o manual, né? O kit está aqui, todas as peças estão aqui. E o que a gente tem? O manual, a gente começa por onde? Sempre pelo manual de como se faz a montagem de um kit. Como todo outro equipamento que se compra que tenha manual, a gente tem que ir primeiro pelo manual, entender o manual para depois conseguir fazer as instalações corretamente do kit que a gente vai usar. Então o manual está aqui, ó, na mão. Aqui, pessoal, ó, quero mostrar para vocês, ó, o desenho ilustrativo de como funciona o kit, né? Vou virar ele para vocês e vou ficar ao contrário. Ó, o quanto ele avança, né, a altura da porta aqui, ó, em relação à caixaria, ó, quanto ele avança da caixaria até o topo da porta superior, ó, 63 milímetros,5, ó. Então, é esse tanto que tem daqui até a altura da caixaria. Então, se a gente tem o tamanho da caixaria, a gente vai ter o tamanho da porta, quanto que ela sobe em relação à caixaria e quanto que ela desce em relação à caixaria também. Este kit, a parte de cima e a parte de baixo é igual. As duas peças, ó. Duas peças do lado de cima e duas peças para o lado de baixo, que são da porta externa. Esses são da porta externa. A porta interna, que esse kit é para duas portas, a porta interna é a mesma coisa. Ó. A parte de baixo e a parte de cima são iguais. Então é bem mais fácil da gente estar montando e fazendo a instalação com as peças iguais. Por isso que para baixo e para cima ele tem a mesma distância. Junto vem um sacador, que isso é para a gente fazer a retirada do trilho de encaixe. Tem os trilhos de apoio e tem o trilho de encaixe. Esse aqui é um sacador para auxiliar na hora que você vai desencaixar o trilho. Vem essas pecinhas, que são as peças que fixam o trilho pelo lado de fora. Então eu não preciso parafusar o trilho lá na caixaria. Eu tenho essas pecinhas que eu consigo encaixar elas. Eu parafuso elas e elas seguram o trilho dentro da ranhura. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a fixação dessa pecinha na medida exata que pede ali para poder suportar, né, e segurar bem o trilho. Eu peguei uma sobra do trilho, vim aqui, ó, encaixo ele na posição que eu preciso. Ó, aqui tem a peça fixa. Temos a peça fixa aqui também. Eu peguei um pedacinho do trilho, encaixei, ó, essa presilhazinha ali, fiz a furação, coloquei o parafuso, mudei mudo daí para o outro lado, né? Só arrastava o pedacinho para o outro lado, ó. Ele já estava fixo por um parafuso. Eu fazia a furação e colocava o parafuso. Então, usando uma sobra de trilho assim, ó, para fazer a fixação dessas presilhazinhas aqui, ó, eu tenho a medida exata aqui. Eu não vou colocar nem muito para frente, nem muito para trás, porque eu tenho a própria sobra como um gabarito. Aí eu só faço um furinho, uma broquinha e coloco o parafuso. Depois de todos eles prontos, né, colocados e o trilho já cortado do tamanho certinho, é só a gente vir aqui, ó, e encaixar ele, ó. O trilho já está fixo aqui, ó, está preso. Já está pronto. Então, com uma sobra é bem mais fácil para a gente fazer a instalação do trilho.
E continuando aqui na parte do manual, nós temos toda o detalhamento do manual, né? A altura que pede, aqui marca, ó, a cor que temos aqui, ó, nos gatilhos de amortecedor é o peso, né? Que é das portas. 10 quilos, o branco é de 10 a 20, o cinza é de 20 a 30, e o azul, que no caso esse é o azul, ele é de 10 quilos porque a porta é uma porta pequena. E aqui a gente tem o tamanho, ó, das portas, que pedem a largura mínima de 50, né, de 50 centímetros, que é 500 milímetros, e a altura máxima de 1.200 milímetros, que seria 1,20 m. Então, esse é o tamanho mínimo para a largura e máximo para a altura de 1,20 m. E o peso, 30 quilos. Temos o trilho, que é o trilho de ranhura, né, que ele fica encaixado, que dele fica só uma bordinha menor. E temos o sobreposto, ó, que é esse aqui, que ele só apoia, daí faz a fixação dele com parafusos. Aqui temos os detalhes das peças que venham. E aqui temos o detalhamento como se fosse o trilho sobreposto. A gente é feito furações e é feito a fixação dele com parafusos. Este que eu usei, que eu estou usando aqui, o trilho, ele é encaixado, ó. O kit, pessoal, é o mesmo kit, só muda o tipo do trilho, né? Como eu usei o trilho encaixado, eu ganhei alguns centímetros na parte interna aqui. É pouca diferença, uma diferença de 1 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos, 1 centímetro. Mas embaixo e em cima daria 2, né? Então, para não aumentar muito e também não aparecer o trilho na parte de baixo, porque o sobreposto aparece bem mais pela altura que ele tem. Aí aqui, pessoal, ó, no manual a gente tem o gabarito dele de fazer as ranhuras, ó. As medidas, 11 centímetros, a largura da ranhura é 15, a altura, né, da ranhura 1 centímetro, aí mais o vão entre uma ranhura e outra, mais 11 centímetros, e essas medidas aqui batem perfeitamente, exatamente com a montagem dos trilhos ali para as portas funcionarem. À medida que é colocado o kit para dentro, a fixação dele em relação ao topo da porta, está marcado aqui também. É só a gente obedecer as medidas e as indicações que tem no kit, que dá certinho, funciona perfeitamente a instalação de portas. Ó, aqui a imagem ilustrativa do trilho de encaixe que foi usado. Aqui tem os modos de encaixar a porta, sempre por a parte superior, em cima primeiro, e depois na parte inferior. Aí a gente faz a regulagem com esses parafusos. Temos umas travas que a gente solta depois da porta encaixada no lugar, faz as regulagens que precisa ser feita nesses parafusinhos, ó, nesse e nesse daqui, ó, que é a regulagem de altura, e solta as travas para não correr o risco da porta querer desencaixar por algum motivo, porque essa rodinha, ela tem aquele efeito mola, ó. As rodinhas, tanto superior quanto inferior, tem esse efeito mola, então a gente só trava para fazer o encaixe da porta. No superior, o peso da porta vai segurar ele para dentro, mas no inferior, a gente deixa ele solto, que temos essa possibilidade de estar trabalhando esse vão aqui, ó, para deixar a porta bem fixa. Aí a gente só encosta o parafusinho para a gente ter uma regulagem aqui, um limite para ele perder esse movimento aqui e ficar com a porta bem justa, para não ficar aquelas portas balançando assim, a porta ficar, na hora de abrir e fechar, ela correr retinha perfeitamente. E é isso aqui, pessoal, ó. Manual bem simples, poucas folhas, mas o suficiente para auxiliar a gente na montagem de um kit. Então, pessoal, o kit, né, que a gente está usando aqui é este. O importante, pessoal, é a gente ter sempre o manual, entender ele,
para na hora que a gente for fazer a execução do armário, a gente saber todos os descontos que a gente precisa dar e como que funciona a montagem correta das peças. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Segue para mais dicas lá no canal. Curte, comenta, compartilha e seguimos juntos.